A paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Olha nós aqui de novo, olha nós aqui outra vez. Oh, glória a Deus. É uma bênção, né? Estar aqui no cantinho de oração da Toninha, compartilhando e partilhando as coisas de Deus, a palavra do Senhor, a palavra que edifica. Amém? Glórias a Deus. Mas antes de tudo, quero convidar você. Vai aqui embaixo, inscreva-se no canal, tá bom? Vai ali do outro lado, dá o seu likezinho feliz. Depois você comente no final da mensagem o que você achou dessa mensagem, viu? E depois você compartilhe com as pessoas que precisam, tá? Compartilhe, ajude o cantinho de oração da Toninha a evangelizar, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho da morte de Jesus, viu? Nós vamos falar um pouquinho da morte de Jesus. Nós vamos relembrar o que ele passou na cruz do Calvário por nossa causa. Nós vamos, em nome de Jesus, meditar no seu sofrimento para nos salvar. Amém? Glórias a Deus, aleluias. E você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, faça isso hoje mesmo. Não deixe para depois. Você que está afastado, volte, porque o teu lugar é aos pés de Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então, inscreva-se no nosso canal, dá o seu likezinho, conheça as demais mensagens do canal, viu? Comente no final das mensagens, faça o seu comentário e depois compartilhe com quem precisa. Compartilhe, vamos evangelizar, vamos ganhar almas para Jesus Cristo, pois foi para isso que ele morreu na cruz do Calvário, para salvar as almas, para salvar as vidas. Amém? E hoje nós estamos aqui fazendo isso, viu? É uma missão que Deus nos deu para pregar o Evangelho. Amém? Glórias a Deus. Então, nós vamos começar neste momento. Pegue sua Bíblia, porque a gente não pode deixar de consultar a Bíblia, de estudar, de nos alimentar, né? Da gente se alimentar da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, abra. Vamos abrir em Mateus, capítulo 27, versículos 46 em diante. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Amém. Depois da mensagem nós vamos orar, viu? Se você quiser aceitar Jesus hoje, é dia. Se você quiser reconciliar com Jesus, hoje é dia. Não perca essa oportunidade. Versículo 46 de Mateus 27, viu? Vamos começar aqui. A morte de Jesus. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Glória a Deus. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja
embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, respondeu. Desculpa, irmão. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Amém? Glórias a Deus. Acompanharam aí a leitura? Para a glória de Deus. Irmãos, podemos meditar aqui na morte do Senhor Jesus. Até na morte do Senhor Jesus, milagre aconteceram. Milagres aconteceram na morte do Senhor Jesus. Depois dele fazer uma via dolorosa pelas ruas da cidade, carregando aquela cruz pesada, recheada dos nossos pecados, sangrando, passando por todas as humilhações que Jesus passou, desde a sua prisão até ao Caveira. Caveira, o nome do lugar que Jesus foi crucificado, chama-se Caveira, o Gólgota. Jesus sofreu todas as nossas maldições, porque nós éramos para estar ali no lugar dele. Jesus levou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas maldades, todos os nossos pecados. E se tornou maldito de Deus, porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus, era maldito de Deus, porque vivia naquele tempo, no tempo da lei, e a sentença de morte daquele tempo era sobre o madeiro, dependurado no madeiro. E Jesus foi dependurado na cruz do Calvário. Ele foi pregado na cruz do Calvário com pregos grandes. Foi coroado com coroa de espinhos. Sofreu todo tipo de humilhação. Ele que era inocente,
que só pregava o bem, só fazia o bem, que amava a Deus sobre todas as coisas. Jesus que não tinha nada a ver, como diz no tempo de hoje, né? Com os nossos pecados. Ele era santo. Ele viveu aqui na terra, mas não se contaminou com as coisas deste mundo. Ele era santo. Ele era 100% humano e 100% Deus. Ele passou por todas as fraquezas que um ser humano passa. Por tudo. Para que fôssemos compreendidos por Ele. E Ele foi levado a morrer na cruz por nós, para nos salvar, para nos dar um futuro no céu. E naquele momento de humilhação, porque aqui nos mostram os soldados humilhando a ele, né? Ele sofreu a dor do desamparo, porque Deus, naquele momento, virou as costas para ele. Jesus tornou-se maldito. Eu imagino o coração de Deus ter que virar as costas para o seu filho. Eu imagino o coração de Jesus por se sentir desamparado pelo Pai. Quando nos sentimos desamparados, aqui já sofremos. Imagine Jesus inocente, pagando por aquilo que não fez. Sendo desamparado pelo Pai, porque estava carregando sobre ele todos os nossos pecados. Aleluia. E a gente vê que na hora nona, às 3 horas da tarde da sexta-feira, ele inclinou a cabeça e rendeu o Espírito, inspirou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É aqui, né, que fala. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Antes dele inclinar a cabeça, antes dele inspirar, ele começou a falar com o Pai, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Aí as pessoas começaram a
está chamando por Elias, né? Começaram a zombar, começaram a dar vinagre para ele beber, começaram a injuriar a Jesus ali. E naquele momento, ele rendeu-se ao Espírito, ele rendeu-se, ele morreu. Ele morreu. E naquele momento, começaram-se os milagres da ressurreição, porque muitos mortos naquele momento, dos santos, ressuscitaram. E aqui diz que após a ressurreição de Jesus, esses mortos entraram com ele na cidade. E ali o véu do templo se rasgou do alto a baixo. O véu do templo significa o véu da separação, porque antes não podíamos entrar no Santo dos Santos para poder falar com Deus, né? Não podíamos. E ali Jesus estava nos dando a liberdade e estava nos dizendo que agora esse empecilho tinha acabado. Oh, glória a Deus, que nós, a partir daquele momento, teríamos a liberdade de nos chegarmos a Deus através dele, sem o risco de perder a vida, porque ele seria a ligação do ser humano com Deus a partir daquele momento. Oh, glória a Deus, aleluias! E que ele seria a nossa ligação, né? O nosso direta com Deus, a nossa ligação direta com Deus. Aleluias! E houve terremotos, e o dia se fez noite. E o dia se fez noite. E todos ficaram assombrados com o que estava acontecendo naquele momento. E as mulheres de longe só observando o que estava acontecendo. E os soldados reconheceram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aleluia. Porque nunca houve antes um dia como aquele. Porque Jesus não era o primeiro a ser morto ali no Gólgota, na cruz, por condenação, né? Jesus não foi o primeiro. Havia muitos antes que tinham sido mortos ali, mas nunca houve um dia como aquele que Jesus morreu na cruz. Porque Deus fez questão de mostrar para o mundo inteiro daquela época que Jesus era realmente o seu filho. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. E Jesus morreu. Eu costumo dizer que nós matamos Jesus com os nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar. Em nosso lugar. Quem era para estar ali naquela cruz éramos nós. Mas ele
morreu em nosso lugar, levou sobre si todos os nossos pecados, fez-se maldito de Deus, foi separado de Deus por nossa causa. Aqui em Gálatas, vamos ver Gálatas capítulo 3, versículo 13. Aleluia. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for dependurado no madeiro. Amém? Glórias a Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo, aleluia, capítulo 21, versículo 23. 21, versículo 23, está dizendo: o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Amém? Então Jesus se fez maldito de Deus por causa dos nossos pecados. E hoje nós temos a liberdade de servir a Deus por causa de Jesus, que comprou na cruz. Ele nos comprou na cruz. Ele nos comprou na cruz. Não somos mais condenados, porque Jesus deu o preço mais alto por nós. O sacrifício perfeito. O sacrifício que ninguém mais pode anular. O sacrifício único. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E todo aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Glórias a Deus, aleluias. Deus é maravilhoso e Ele está nos dando a oportunidade hoje, através de Jesus, para que possamos alcançar a vida eterna. Jesus é a porta. Bateram na porta lá no Calvário. Esmurraram a porta lá no Calvário. Mas essa porta ainda continua aberta para todo aquele que quiser entrar. Não há outro caminho. Jesus é o único caminho, a única porta. E ainda está em tempo de você aceitá-lo como Salvador de sua vida. De você retroceder para Jesus. Você que se desviou, você que se afastou, volte para Jesus. Ele ainda está de braços abertos, te esperando
Aquele lugar lá na igreja ainda te pertence, ninguém ocupou ele, ninguém ocupou aquele lugar. Ninguém tem o poder de ocupar o seu lugar em Cristo. Só você mesmo. Volte, porque Jesus está te esperando. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Amém? Glórias a Deus. Hoje é sábado, dia aleluia, que o pessoal fala por aí, né? Sábado, dia aleluia. Jesus foi tirado da cruz e colocado na sepultura. E ele ficou o sábado, eu creio, lá. E no domingo de manhã, Jesus ressuscitou. Para a glória de Deus, Jesus ressuscitou. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Em nenhuma história no mundo, outra pessoa havia feito isso, ressuscitado dentre os mortos. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos para garantir a nossa vitória de salvação. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Matamos Jesus através dos nossos pecados. O fizemos maldito de Deus. Quem era para estar ali seríamos nós. E o que nós temos que fazer? Só agradecer, gente. Porque não tem como medir o amor de Deus por nós. Não tem como medir. Você pode procurar. Não tem como medir a misericórdia do Senhor, não tem como medir, é incontável. Mas nós podemos ser gratos a Deus. Termos um coração grato a Deus. Por tudo o quanto Ele fez por nós. Vamos orar ao Senhor. Agradecer por sua bondade. Nós não merecemos nada, 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 nada. Nós somos, olha, gente, nós somos ruins por natureza. Nós somos ruins por natureza. Mas vamos agradecer a Deus pela sua bondade. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, diante da tua presença, só queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Somos imerecedores, Senhor, mas a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. E queremos agradecer a Ti pela morte do Teu Filho na cruz, por nos amar de tal maneira, Senhor, de tal maneira, Senhor. O Senhor nos amou de maneira incomparável.
o Senhor nos amou e nos deu o seu Filho para morrer por nós, Pai. Nossa alma estava em leilão e o Senhor deu o preço mais alto, pagou o preço mais alto por cada um de nós da face da terra, por cada um de nós, ser humano, pecador. Oh, Jesus, a gente não tem nem palavras, Senhor, para expressar diante de Ti, diante do Teu feito. A gente não tem nem palavras, mas queremos Te agradecer, Senhor. Queremos Te agradecer, Jesus, por tudo, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Papai. Muito obrigado, precioso Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, por nos levar a reconhecer a grandeza deste amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Só isso que conseguimos falar. Te agradecendo, Pai, por tudo. Amém e amém. Glórias a Deus. Deus é bendito. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Só imaginar as dores que Ele passou por mim, por você. Por ter suportado tudo calado. Tudo calado. Era para mim e era para você. Mas Ele levou sobre si. E hoje, pelas suas pisaduras, somos sarados, somos curados, somos salvos pelo poder do seu sangue. Somos perdoados. Volte para Jesus. Aceite Jesus como seu Salvador. Não pise no sangue de Jesus. Não desfaça do amor de Deus. Volte para Ele. Aceite-o como seu Salvador. Amém? Glórias a Deus. Procure a igreja mais próxima da sua casa, que pregue a palavra de Deus com verdade e aceite ao Senhor e reconcilie com o Senhor. E adore ao Senhor com a sua vida no altar. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Medite aí na história do Senhor. Medite na história de Jesus. Medite na morte de Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus.